Aqui conosco, Débora, segue a nossa analista de internacional, Fernanda Manhota, que queria te ouvir, Manhota, o quanto, além, a gente falou dessa lista de vários líderes, chefes de Estado representando 200 nações aqui em números arredondados, mas o fato deste funeral de Francisco se tornar o primeiro compromisso internacional oficial de Donald Trump desde que voltou à Casa Branca, porque o presidente americano acabou dando este peso a este evento. E lembrando, o vice-presidente americano, J.D. Vance, foi a última autoridade internacional a ter se reunido com o Papa Francisco ainda na manhã do domingo de Páscoa. Pois é, Yuri, em se tratando de número de pessoas por nacionalidade, os Estados Unidos são o país que mantém no Vaticano maior quantidade, né, de cidadãos. Então, a gente tem tanto pessoas servindo dentro do Vaticano, quanto também lideranças da Igreja Católica em número expressivo. Pouca gente sabe disso, muito embora os Estados Unidos sejam um país majoritariamente de fé evangélica, né, protestante, cristã, mas protestante. Eu diria que a escolha do presidente Trump se deu pelas circunstâncias, né, pelo prestígio, reconhecimento internacional dessa figura agregadora que era o Papa Francisco. Seria de se estranhar que a liderança americana se ausentasse dessa ocasião, então faz parte de dress for the party, né? Quer dizer, como dizem os americanos, essa expressão retrata o fato de que tem circunstâncias que pedem certas respostas, e a morte de uma figura tão popular quanto Francisco pedia que os Estados Unidos reconhecessem a altura. Além disso, Yuri, não se pode ignorar o fato de que existe também uma pressão doméstica, né, pela qual passa o presidente Trump. E essa ida à cerimônia, né, de velório e depois de enterro do Papa Francisco ajuda, de certa maneira, a dissipar ares que não são dos mais, digamos, amigáveis para Trump nesse momento. Ele tinha, como a Mari destacou, uma agenda de muita divergência com Francisco no que tange a pauta imigratória, principalmente. Eles tiveram vários embates já no primeiro governo de Trump, quando o Francisco se manifestava muito sobre o muro na fronteira com o México, depois, mais recentemente, em relação às novas medidas de Trump. Mas, independente dessa questão, o fato é que o cenário doméstico nos Estados Unidos tem sido bastante difícil para o presidente Trump. Além da própria imigração, que é um tema delicado, a gente tem o tarifaço e os efeitos econômicos do tarifaço. Eu destacaria dois deles. Em primeiro lugar, a crise que se instaurou em torno da independência do Banco Central americano. Então, há uma crise grande acontecendo entre Jerome Powell, né, que é o presidente do Fed, e a administração Trump. Isso está incomodando, inclusive, republicanos. Ao mesmo tempo, existe também uma crise estabelecida em relação à projeção de crescimento da economia dos Estados Unidos. Hoje mesmo, a FMI divulgou projeções que mostram o decréscimo do crescimento global e dos Estados Unidos em particular. Então, essas não são boas notícias para o Trump. Isso também marca o período de pior avaliação de popularidade de Trump desde o início do seu primeiro governo, né? Ele está na sua pior marca de popularidade, sofrendo muitas críticas. E, além de tudo, agora o mais recente escândalo envolvendo um dos seus principais aliados, não na economia, mas na área de segurança e política externa, que é o secretário de Defesa. Ele que está sendo alvo lá nos Estados Unidos nesse momento de uma série de acusações, porque, mais uma vez, teria ali utilizado redes inapropriadas para compartilhar informações sensíveis, sobretudo relacionadas a ataques que aconteceram recentemente no Iêmen. Então, o presidente Trump está num fogo cruzado em Washington, enfrentando muitas críticas por lá, e ele, portanto, ao redirecionar a atenção para a sua viagem ao Vaticano, acaba se beneficiando por tabela dessa nova circunstância. Para quem não acompanhou esses últimos meses, né, ou as primeiras semanas do governo Trump, a primeira viagem internacional sempre tem um peso muito grande, né? E claro que não estava prevista essa como sendo a primeira viagem. Acabou acontecendo no meio do caminho, infelizmente, a morte do Papa Francisco. A administração Trump planejava e deve ainda concretizar a primeira viagem internacional como sendo uma viagem para a Arábia Saudita no mês de maio, em que o presidente Trump deve tentar se reunir com lideranças, entre elas o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para discutir um cessar-fogo e eventual acordo de paz em relação à guerra da Ucrânia. Então, se não tivesse acontecido
acontecido, né, a morte do Papa Francisco, muito provavelmente a ida à Arábia Saudita em maio seria a primeira viagem internacional. Lembrando que existem já outros convites que o Trump deve atender nos próximos meses, entre eles Reino Unido e a própria China. Yuri, Débora.